Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão, véspera aí de clássico dos milhões, né? Já vamos entrar aqui no clima dessa partida que, como você viu aí no título e na capa desse vídeo, é clima de decisão, né? Um jogo muito importante tanto para Flamengo quanto para nós, para o Vasco da Gama, e você vai entender aqui os motivos. Bom, Pedro Raul fala também sobre essa partida, né? Manda um recado aí pro torcedor e fala das expectativas para esse jogo. Vamos falar também as prováveis escalações aqui de Vasco e Flamengo. Falaremos sobre Nenê, que pode sim renovar o seu contrato até o final de 2023. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente atualizar nesse giro de notícias. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você primeiro, deixando aquele like e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Vamos atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão e a gente começa falando sobre Campeonato Carioca. Tem muita coisa aqui para a gente atualizar sobre o Campeonato Carioca, mas primeiro começo falando aqui da última rodada da Taça Guanabara, que ainda não tinha data definida, né? Mas a Ferj definiu no dia de hoje que o Vasco enfrenta o Bangu na próxima quinta-feira. Em São Januário, Vasco e Bangu, 7h30 da noite, última rodada da Taça Guanabara, partida que pode definir a classificação do Vasco, né? O Vasco não se classifica matematicamente, mesmo se vencer o Flamengo amanhã, por conta disso aqui que eu vou falar agora. O Volta Redonda goleou a equipe do Madureira por 6-0, isso mesmo, cara, 6-0. O Lelê, que viria para o Vasco, mas que vai para o Fluminense, fez 3 gols nessa partida e agora, meu amigo, jogou uma pressão tremenda para cima do Vasco, porque o Vasco vai ter que vencer o Flamengo. O empate já não basta. Se o Vasco não vencer o Flamengo amanhã e o Botafogo vencer o Resende, jogo que vai acontecer em Cariacica, o Vasco sai do G4 e o Botafogo entra. E o Botafogo deve vencer a equipe do Resende, né? O Resende é uma das equipes mais fracas desse campeonato estadual, então o Botafogo não deve ter dificuldades para vencer a equipe do Resende. Então, o Vasco não vencendo a partida amanhã, o Vasco corre sério risco de sair do G4. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação que já está aparecendo na sua tela. O Campeonato Carioca está da seguinte forma: o Flamengo tem 23 pontos, é o líder, e tem um jogo a menos, né, que Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense chegou aos 22 pontos, o Volta Redonda chegou aos 19 pontos, o Vasco da Gama tem 17 e o Botafogo tem 16. O Vasco amanhã encara o Flamengo e o Botafogo encara a equipe do Resende, que é a vice-lanterna do campeonato, né? Então o Botafogo vai chegar a 19 pontos e o Vasco, se não vencer, fica no máximo com 18 e vai ficar fora do G4, né? Vai entrar na última rodada tendo que vencer o Bangu e torcendo ali por um tropeço ou de Botafogo ou de Volta Redonda. Para o Vasco continuar dependendo só de suas forças para se classificar, o Vasco precisa vencer o Flamengo amanhã no Maracanã. Por isso que eu disse, né, que esse jogo é um clima de final, porque é muito importante para o Vasco. Por conta disso, o Vasco tem que vencer para continuar dependendo só de si nesse Campeonato Carioca, mas é muito importante para o Flamengo também, porque vale o título da Taça Guanabara para o Flamengo. O Flamengo tem 1 ponto de vantagem nesse momento para o Fluminense, mas tem um jogo a menos, né? Se o Flamengo vencer amanhã, abre 4 pontos de vantagem para o Fluminense, faltando só uma rodada, e o Flamengo seria ali campeão da Taça Guanabara. Então é realmente um clima de final, né? Essa partida amanhã é um jogo muito importante para as duas equipes, para Vasco e para Flamengo, né? Então, com toda certeza, teremos aí um excelente jogo amanhã no estádio do Maracanã. E o Pedro Raul deu uma entrevista à Vasco TV falando da sua expectativa para esse clássico, né? Ele fala sobre essa partida Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões, e manda um recado também para o torcedor vascaíno. Confira só. A gente chega de 3 resultados positivos. Eu acho que a gente vem numa crescente na competição, nesse início de ano.
Mas é um clássico, é um jogo diferente, é um jogo à parte, é um jogo que envolve muita coisa. A gente tem que entrar muito preparado, tanto taticamente quanto fisicamente e mentalmente, porque é um jogo diferente, não tem como negar. E agora a gente tem que ver o que o professor vai passar de estratégia, o que o professor vai passar para esse jogo, para que a gente entre da melhor maneira possível e pronto para duelar e fazer um excelente jogo. Então, aproveitando, né, esse gancho aí, que seja realmente um excelente jogo, faz a convocação aí oficial da torcida para lotar o Maracanã, domingo, 6h10 da noite. Torcida vascaína, a gente conta com o apoio de vocês no domingo lá no Maracanã, para que faça mais uma vez uma festa linda nas arquibancadas e nos ajude a buscar os 3 pontos. Tá aí o Pedro Raul, convocou a torcida do Vasco, mas quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, porque os ingressos já estão esgotados, né? Cerca de 70 mil ingressos foram colocados à venda e os ingressos estão esgotados para a partida Vasco e Flamengo amanhã no Maracanã. Teremos aí casa cheia, né, para esse clássico dos milhões, que é decisivo. Você vai estar amanhã no Maracanã? Eu estarei. Quem comprou ingresso, bora pro Maracanã amanhã. E se Deus quiser, o Vasco vai sair com uma boa vitória, né, para dar aquela moral para a sequência da temporada. Bom, e você pode fazer uma fezinha nessa partida lá na 1xBet, beleza? O link tá aqui no comentário fixado e tem também o código promocional aqui do canal que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, seu valor dobra. Isso mesmo, a 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama, então ó, só você ir no comentário fixado, tem o link lá da 1xBet e tem também o código promocional. Tamo junto? 1xBet, parceira do canal Machão da Gama. E vamos agora aqui para a provável escalação do Vasco, né, para esse jogo de amanhã contra o Flamengo. O Vasco que deve ter a novidade de Andrei na equipe titular, né? Andrei foi regularizado durante a semana e deve ir para jogo fazendo aí a sua reestreia com a camisa do Vasco. O Andrei que vai utilizar a camisa de número 18 agora no Vasco da Gama. Então, a única novidade mesmo deve ser o Andrei no time titular. De resto, o Vasco deve ir com o time base, né, que a gente já está se acostumando. O Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco amanhã, escalado com 3 volantes. Eu acho que não tem muito o que fazer, muito o que mexer, o time titular é esse mesmo. O Andrei, por mais que chegou agora, treinou poucas vezes, né, durante essa semana, eu acho que um jogador da qualidade do Andrei não pode ficar de fora. Ele tá realmente no auge da sua forma física, já vinha jogando, foi campeão aí do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, capitão da equipe, vinha treinando e jogando, então assim, não tem problema físico nenhum, né, e quando você tem um jogador desse à disposição, você tem que colocar sim para jogar. Então, não mudaria nada aí na escalação do Maurício Barbieri. Tem a polêmica ali de Ivan ou Léo Jardim, mas o Léo Jardim é o goleiro titular, é o goleiro que o Barbieri escolheu, e acho que é um bom goleiro também. A galera ainda tem uma desconfiança com o Léo Jardim, mas tomara que nesse clássico ele consiga, né, ganhar de vez a confiança do torcedor. É uma ótima oportunidade, né, para o Léo Jardim cair nas graças aí do torcedor vascaíno. Então, o time do Vasco contra o Flamengo amanhã deve ser esse. Para terminar aqui, uma notícia sobre Nenê. Nenê que vai estar no banco de reservas amanhã contra o Flamengo, mas são grandes as possibilidades de Nenê renovar o seu contrato até dezembro, né? O Nenê que já aceitou que é reserva, tá entendendo legal essa nova fase da sua carreira, que ele não tem pique mais para jogar todos os jogos, e ele é um cara muito querido, né, pelo grupo do Vasco, pelos jogadores, pela comissão, e por conta dessa importância que o Nenê tem no grupo de jogadores do Vasco, o Vasco está sim estudando a possibilidade de renovar o contrato com o Nenê até o final da temporada. A informação é do Atenção Vascaínos. Quero a sua opinião. Você renovaria com o Nenê até dezembro? Eu já vou dar a minha opinião aqui. Renovaria sim. O Nenê entendendo que ele é reserva, que ele vai entrar em alguns jogos ele não vai nem entrar. Enfim, eu acho que o Nenê entendendo isso, ele tem sim que continuar até o final da temporada. No mais é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!